para iniciar, vamos falar que aqui nas terças-feiras de manhã a gente faz esse encontro com outros profissionais para que a gente possa ter uma troca de conhecimento, uma troca de informações e para conseguir entender como é que foi a evolução nos atendimentos de cada um, a evolução na carreira, na profissão de cada um de nós e que nós possamos, às vezes, dar dicas para outros profissionais, insights para outros profissionais que às vezes estão começando ou tiveram ou estão tendo dificuldades mesmo na profissão e às vezes podem, através de alguma dica, contornar esse obstáculo e chegar aos objetivos, né, declarados aí de que é ter sucesso, estar feliz atendendo, estar realizado fazendo aquilo que ama. Então, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, Kelly. Quem é Kelly? Onde você trabalha ou reside atualmente? E o que você faz profissionalmente? Aham. Eu sou Kellen, né? Kellen Mendonça. Eu sou nascida em Belo Horizonte. Atualmente eu moro em Florianópolis. Tenho a formação em fisioterapia e há um pouco mais de um ano conheci as leis biológicas através do curso do Ivan Bonaldo, né? Foi quando eu conheci mais profundamente e comecei a trabalhar nessa área. Foi realmente uma mudada de vida depois de lá para cá. Anteriormente, eu estava trabalhando na área da eletrônica até 2019, até o mês de 2019. Então, foi uma mudança muito grande de vida, mas maravilhosa. E, E hoje eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso, né? e quando que você se formou em fisioterapia? Que época foi isso? Eu me formei em 2007 em fisioterapia. 2007. Faz E muito ali tempo. você chegou a atender um pouco e depois foi para eletrônica? Isso, eu cheguei a atender um pouco, mas eu ainda não me identificava tanto. Eu gostei da faculdade, durante todo o curso da faculdade ele fluiu bem. Não foi um Uhum. curso que eu pensei assim, não me identifiquei. Não, muito pelo contrário, fluiu muito bem. Só que profissionalmente depois, hoje eu vejo que não era, sabe? A fisioterapia tradicional não era a minha cara. E também a área não estava tão boa, não estava tão valorizada. E aí eu tive a oportunidade de fazer o curso de eletrônica, eu ganhei um curso técnico de eletrônica, e minha mãe já estava na área, meu pai também é engenheiro eletricista, e aí eu fui seguir. Paralelamente, no início, eu fazia estágio na área da eletrônica e atendia como Pilates, e Uhum. estudava. Aí chegou um momento que eu tive que escolher qual dos dois. Aí eu fui efetivada no estágio, então eu larguei a fisioterapia e fiquei 8 anos na, no trabalho de eletrônica. Até chegou um momento que eu não estava feliz profissionalmente, mas não era pelo que eu fazia. Na empresa que eu estava, não estava conseguindo crescer, não fluía. E aí eu resolvi seguir carreira solo. Achei que seria na área de eletrônica e pedi conta do meu trabalho. Só que no que eu pedi conta, eu fui em uma terapeuta de microfisioterapia, na Natália Moretson. E aí eu conheci esse mundo, eu não conhecia, eu fui sem saber. Uma amiga me indicou, eu estava precisando de algo diferente, falei, vou. E aí que eu conheci esse mundo e comecei a indicar para todo mundo. Eu ainda não me via profissionalmente nessa área, mas eu me apaixonei tanto que eu comecei a pôr minha família inteira para ser atendida, meus amigos, porque realmente transforma a vida e traz conexão com as coisas. E eu nunca tinha parado para pensar que tem uma história ali atrás de tudo que a gente vive hoje, né? Que pode ser ressignificada, trabalhada. E foi aí que eu conheci esse mundo. Mas Tá, ainda e tem muito. antes de mais nada, a gente fala dentro do curso muito sobre sentimentos, né? Emoções, sentimentos. E lá naquele momento, lá da fisioterapia, naquele vou, não vou para esse lado, qual era o sentimento que você tinha? De impotência, porque não estava fluindo, sabe? E aí eu não tinha aquela empolgação toda para trabalhar com aquilo também, porque era uma coisa muito rotineira, quase que mecânica, né? Porque a gente tratava, eu nunca tinha visto na formação de fisioterapia que a emoção poderia causar uma dor muscular.
né? Nunca. Imagino que você também na grade curricular não tem nada disso. Então, foi algo totalmente novo e eu fiquei pensando, por que que eu nunca vi isso no meu curso? É como se eu estivesse descobrindo algo muito novo e muito maravilhoso, sabe? E as conexões eletrônicas que você auxiliava a serem feitas antes, agora virou conexões mentais, conexões de sinapses. Começou a entender um pouquinho mais dessas conexões cerebrais. E aí, como foi que você conheceu o curso Origens ou me conheceu? Então, quando eu fui na Natália, ela perguntou por que que eu não fazia o curso de microfisioterapia na época. Ela sabia que eu falei no dia que eu tinha formação, eu não conhecia ela antes. E aí, naquele dia, eu não cogitei aquilo. Falei, não vou mudar de novo. Eu já fiz uma transição muito forte. Falei, não vou trocar de novo, não. E aí, 2 meses depois, nesses 2 meses, eu buscava muito o que que eu vou fazer agora? E aí, o que que eu faço, né? E perguntava, e orava, e perguntava para o universo, até que veio aquela vozinha, faça o curso de microfisioterapia. E aí eu entrei em contato com a Natália para saber um pouco mais. E aí ela falou assim, olha, vai ter um curso aqui em Belo Horizonte do Ivan Bonaldo. É muito importante você fazer ele também, porque ele vai agregar na microfisioterapia. Só que eu sabia muito pouco sobre micro, menos ainda sobre leis biológicas. E aí eu fiquei em dúvida, porque o curso de microfisioterapia era um investimento alto, consideravelmente para mim na época, que não estava trabalhando também. Aí eu falei assim, nossa, eu já vou investir no curso de microfisioterapia. Será que eu invisto em um outro curso também? A primeira dúvida foi essa, porque eu estava indo às cegas mesmo. Só que a Natália falou, não, faz, vai fazer toda a diferença. Hoje eu agradeço muito ela pela insistência, muito. Porque se não fosse a insistência da Natália, naquela época talvez eu não faria, mas por desconhecer o quão maravilhoso era o curso, o quanto ele mudaria na minha vida. E aí eu decidi fazer a inscrição, foi foi uns 2 meses antes do seu curso que eu fiz a inscrição, eu acho. E ainda naquela época no presencial, né? Quando nós fizemos presencialmente em Belo Horizonte. Eu bem me lembro daquela cara perdida lá de início, sem entender muito bem o que eu estou fazendo aqui. E tanto é que perguntando, né? Será que isso vai me ajudar? Será que eu vou conseguir sair da eletrônica para ir para origem emocional dos sintomas, entender essa relação da emoção com o sintoma físico? Será que eu vou conseguir atender? Então, muitas dúvidas pairavam naquele momento na sua cabeça. Não sei se eram só essas dúvidas ou tinha mais dúvidas. Há uma dúvida que ficava muito, eu falei, como que o Ivan sabe isso tudo? De verdade, porque é muito conteúdo. Assim, hoje eu consigo assimilar, ainda tem coisa demais para aprender, mas eu consigo assimilar muita coisa sem ter uma apostila na minha frente. E aí eu via você respondendo, tudo que as pessoas te respondiam, elas te perguntavam, você respondia com muita precisão, muito rápido. Eu fiquei, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir aprender isso tudo? Será que um dia eu vou conseguir? Se o HD do Ivan é diferente, porque não tem condição. E assim, sempre muito preciso, né? E eu lembro que assim, o que mais me chamou a atenção, porque eu não gostava muito de aula. Eu falo, por exemplo, eu já tinha feito uma pós na área de eletrônica, aquilo para mim era muito maçante, me dava sono, às vezes eu pegava o celular para eu me manter acordada. Parecia uma canção de niná para mim, era a aula muito longa. O seu curso foi o dia inteiro, 5 dias, mas foram 5 dias, né? E eu não tinha sono, eu amava, passava do horário, eu estava ali com um olho desse tamanho, e aí eu ficava, gente, eu não sabia que era possível gostar de aula, sabe? E aí que eu vi que na verdade, que eu estava na aula certa, na aula que eu me identificava. Porque as outras eram maçantes para mim. Então, assim, eu achei o curso, a aula muito dinâmica e com conteúdos tão ricos que eu só queria mais daquilo o tempo todo, sabe? E claro que só foi fazer aquele curso lá que você também já saiu com todas as informações, né? Você já sabia responder tudo também, né? Eu falo. Nossa, dá uma segurança depois, né? Porque é muita coisa.
E aí foi quando eu decidi criar a página no Instagram, que eu falei assim, olha, como é muita coisa, tá difícil de... Eu achava difícil na época, né, de assimilar tudo. Eu vou estudar e postar. O Ivan compartilha tanta coisa lá no Instagram dele, por que eu não começo a compartilhar também? Né? E você compartilhava mais com foco para terapeutas, eu falei assim, olha, eu vou compartilhar com foco para todo mundo. Eu vou facilitar a linguagem, eu estudo e coloco uma linguagem bem simples para toda a população saber. Porque quando eu conheci as leis biológicas, a minha vontade era, o mundo precisa conhecer isso. O mundo, como que a medicina não usa isso? Como, sabe? A vontade era espalhar isso para o mundo. Aí eu estudava e postava no Instagram. E aí aquilo foi me ajudando a assimilar mais a matéria, porque era algo que eu me cobrava sempre. Mas ainda assim, não foi quando eu aprendi mais. Porque quando eu ainda estava insegura demais para atender, eu não me sentia capaz. Foram alguns meses do curso até eu ter coragem para começar a atender. Foram, imagino, uns 5 meses. Eu ainda estava trabalhando com eletrônica e estudando e postando. Até que a Mariana, mais uma das suas alunas, falou, Kelly, tem gente te procurando na página, tem gente querendo ser atendida e você está encaminhando para outras pessoas. Por que você não começa a atender? Você está preparada? Ela ficou 3 horas comigo no telefone para me convencer. Eu falei, então tá. Então, o maior desafio mesmo para mim foi ter a coragem de começar a atender. Porque a gente nunca se sente capaz, né? Não sei se é todo mundo, eu falo por mim. Eu sentia que eu sempre precisava de mais. E aí o que eu fiz foi assim, eu falei, olha, eu vou agendar a pessoa e eu vou estudar antes. Eu pergunto para ela qual que é o tema dela, e aí eu vou pegar todo o material e vou estudar antes. E foi a fase que eu mais aprendi, estou aprendendo até hoje, é colocando em prática, porque se a gente não coloca em prática, a gente não aprende tanto, não adianta ficar só na teoria, é impossível. A coragem de começar a atender é um bom começo, né? Um bom princípio. Você deslumbrou ali um horizonte de começar uma formação nova, primeiro, né? Antes de mais nada, de sair da eletrônica para ir para a parte da origem emocional dos sintomas. Então, é um passo, é um grande passo, ainda mais como você falou que provavelmente não tinha visto tantos vídeos meus, não tinha buscado tantas informações sobre, dar esse primeiro passo é um começo, e não ficar estagnado, né? Você vai dar esse primeiro passo e depois segue. Mas às vezes aparecem anjos na nossa vida que nos auxiliam, nos empurram para frente. E isso é importante, termos uma base de suporte, uma base de apoio. E a Mariana, você conhecia ela antes ou conheceu no curso? Não, eu conheci no curso. E o mais estranho, assim, que eu conversei muito com ela no curso, mas a gente não ficou amiga de conversar direto. A gente conversava bem eventualmente, às vezes nas redes sociais, e nesse dia realmente foi um anjo mesmo, que a gente começou a conversar alguma coisa no Instagram e ela perguntou, eu posso te ligar? Aí foi que a gente começou a conversar. Então, assim, a Mariana foi um anjo, a Natália foi um anjo, você foi um anjo, e eu reconheço muito a importância dessas pessoas e também por eu ter me aberto para isso tudo e observado os sinais. Porque quando eu já estava na busca do autoconhecimento, de observar que tudo é um sinal para a gente, eu aprendi muito sobre o deixar fluir. Porque a gente fica resistindo, né, a questão do diabético, igual segurando uma corda ali e não deixando as coisas acontecerem. E quando você me perguntou, você, Kellen, qual foi seu maior desafio? Eu falei, o maior desafio foi eu mesma. Eu superar meus traumas, superar meu medo de falar, superar o medo de aparecer que eu não gostava, eu nem chamava de medo, eu chamava de não quero, não gosto, sabe? Porque quando é medo, você fala assim, eu quero, mas eu tenho medo. Não, na minha cabeça eu nem queria, sabe? E a gente tem muito bloqueio que vem lá da infância, muito bloqueio que vem lá da nossa família. E algo que eu vi até num documentário esses dias, que era sobre a coragem de ser imperfeito. Que a sociedade como um todo, ela prega que a gente tem que ser corajosa.
Só que, ao mesmo tempo, ela prega que a gente não pode ser vulnerável, que a gente não pode ser imperfeito. E nesse documentário da Brené Brown, no Netflix, ela falava assim, olha, é impossível você ser corajoso e não ser vulnerável. Porque a coragem é lidar com a nossa vulnerabilidade. E foi isso que eu fiz, assim, por mais que eu tinha insegurança de começar a atender, de começar a lidar com outras pessoas, porque eu estou lidando com a saúde de outras pessoas, né, com as emoções, e eu faço isso com muito respeito, e eu sei o quanto que assim, a pessoa também está ali dando a hora dela para mim, confiando em mim. Então, a insegurança é, será que eu vou de fato conseguir ajudar essa pessoa? Será que eu vou falar coisas certas? E aí é um misto de coisas, né? Que é a informação que eu aprendo no seu curso, é a intuição, é o respeito, é a nossa cultura, que isso também conta. E abrir a minha vulnerabilidade, né? Saber que eu não sou perfeito, eu não nasci perfeito, eu não vou morrer perfeito, mas eu preciso evoluir. E nesse evoluir, eu preciso ser melhor que mim mesma, e não que ninguém. Eu não tenho a pretensão de ser melhor que o Ivan Bonaldo, até porque ele me inspira muito, e assim, eu vejo ele lá em cima. Mas eu tenho a pretensão de ser melhor que mim mesma todos os dias. Perfeito. E você falou várias coisas que são bem importantes, desde o processo de honrar os nossos mestres, né? Que todos nós temos vários profissionais ou que já faleceram, que estão aí nas mídias, que estão aí dando cursos, que alavancaram nossas vidas, que trouxeram coisas para o Brasil, que trouxeram informações novas, conteúdos novos. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, deixando de honrar, de uma certa forma, e ou valorizar de uma certa forma. Eu vejo, às vezes, rodar por aí drives do Google com PDFs de apostilas, de cursos, com livros em PDF de pessoas que, às vezes, foi o trabalho da vida delas, aquele livro. Foi o trabalho da vida delas, aquela apostila, e aí a gente deixa de valorizar meio roubando, né? Porque, de certa forma, pegaram um livro de quem ali está vendendo aquele livro, um PDF, e imprimiram um PDF no computador, é um roubar, deixar de honrar aquela pessoa que dedicou um certo tempo para disponibilizar essas informações. Então, esse honrar não significa somente assim, eu agradeço por aquela pessoa ter me dado uma informação, por ter me ajudado em algum momento, mas honrar em todos os tons da palavra, né? De agradecer exatamente todos os momentos. Claro que se aquela pessoa já faleceu há 20 anos, ela já não está recebendo, né, o valor por aquele livro, é diferente. É diferente aquele processo. Mas enquanto ela está ali viva, honrar ela através de valorizar, seja ou elogiando, ou agradecendo, ou pagando por aquele esforço que ela teve, também é fundamental. E o contexto que você falou de estar sempre em plena ativação, eu vejo uma frase que falo em alguns momentos que às vezes é preciso jogar o chapéu por cima do muro para daí você ir buscar. Porque se você não jogar nada para o outro lado do muro, não vai ter vontade de pular para você seguir uma nova profissão, começar a atender. Se você não disser sim para uma pessoa, não, eu te atendo, tu nunca vai começar. Né? Se você não disser sim para um curso, tu não vai fazer. Sim. Claro que nós estamos falando de ter consciência de que aquilo vai ser interessante para ti, que vai valer a pena para ti, né? Mas se você não jogar o chapéu para o outro lado do muro, você vai ficar sempre do mesmo lado do muro. Você nunca vai sair daquele lugar. Não sei se faz sentido para vocês. Para mim faz total sentido. Porque eu, às vezes, por exemplo, eu me comprometo com mim mesma. Mas quando eu vou furar com mim mesma, é muito fácil. Porque o único prejudicado sou só eu. E isso eu já fiz algumas vezes. Assim, eu combinei comigo mesmo de gravar um vídeo e não gravei. Aí apareceu o sol aqui, melhor ir para a praia, né? O sol tá tão bom. E aí, isso aconteceu nos últimos tempos, de eu me comprometer com outra pessoa. E aí, quando eu me comprometo com outra pessoa, aí eu vou fazer. Porque aí eu não me permito furar com a minha palavra, com aquela pessoa também que está envolvida,
e aí eu vou lá e faço. E é esse chapéu. Eu nunca tinha visto essa analogia, mas fez total sentido. E quando eu abri minha agenda, resolvi, porque o Instagram já tinha crescido um pouco, já tinham várias pessoas procurando. E eu sempre indicava para terceiros. E aí eu tive a coragem de abrir minha agenda. Naquela semana, já umas 5 pessoas já marcaram comigo. E desde então, só foi aumentando. O fato do online ajudou demais, porque eu atendo gente do mundo inteiro. E realmente, eu já atendi gente do Japão, da Nova Zelândia, Portugal. Eu atendo muito pessoas nascidas em Portugal, nem são brasileiros. Então, o alcance de poder trabalhar online também fez toda a diferença. E eu nunca aprendi tanto do que quando eu comecei a atender. Isso é incomparável. Não tem, se eu tivesse ficado estudando esse tempo todo sem atender, eu não teria aprendido tanto que eu aprendi atendendo. O colocar em prática faz total diferença, né? Porque se você coloca em prática, você tem um exemplo claro de que aquilo faz sentido. Porque se você fica estudando, você está só ouvindo o que outras pessoas estão falando, está lendo o que outras pessoas estão falando e não experienciou na prática aquilo como uma verdade absoluta. E aí, quando você vê nas experiências práticas, aí grava muito mais para você, porque aquilo te gera um conhecimento que você vivenciou, que você teve no atendimento, que você teve na prática ali do paciente dizer: ah, eu tenho dificuldade em iniciar, porque lá a memória que veio é no começo da gestação que a mãe não queria iniciar aquela gravidez. Aquela gravidez foi um problema, aquela gravidez foi uma dificuldade, ou aquela gravidez trouxe transtornos. Então, iniciar o primeiro projeto de vida, que é a gestação, foi um problema. Ah, então agora eu entendi por que essa pessoa tem dificuldade em iniciar ou dar os primeiros passos. Uhum. E aí, quando a gente começa a ter exemplos dos pacientes, a gente aumenta a nossa sinapses de informação, o nosso conteúdo interno, porque aí faz sentido. E ninguém, às vezes, aprende a superar os seus limites, não que nunca aprenda sozinho. É possível aprender sozinho e se desenvolver durante a vida, mas, às vezes, existem traumas que são mais fortes do que a gente, que é preciso buscar um terapeuta que nos auxilie, como a Kelly falou. Né, Kelly? Porque antes mesmo de você atender outras pessoas, você também passou por atendimentos. Sim, até hoje estou passando. A gente não para nunca, né, Ivan? Mas realmente são vários bloqueios que a gente vai quebrando, a vida vai fluindo mais leve, e eu acredito que o fato de tudo isso ter acontecido mais rápido, né, que foi até o título da live, 10 anos em um, muito foi por eu investir na minha cura, investir em enfrentar toda a vulnerabilidade que eu tinha, eu ter feito um curso de um profissional maravilhoso, que foi o seu, que trouxe isso de uma forma mastigada para mim. Ou seja, você me deu um atalho, porque eu imagino que para você aprender tudo isso, levou mais tempo, talvez. Eu não sei. Como que foi para você aprender tudo isso? Eu falo que os 10 anos aí que a gente está colocando é praticamente os meus 10 anos de estudo. Né? Os 10 anos meus de estudo levaram para a Kelly 1 ano de aprendizado. Então, eu resumi 10 anos ali, hoje 14 anos já, né, trabalhando com a origem emocional de sintomas, mas nos 10 anos, até 4 anos atrás, eu já tinha feito aproximadamente 8 cursos na área da origem emocional de sintomas. É como se eu pegasse um curso que fale sobre emoções aqui, outro que fale sobre emoções ali, outros que fazem talvez até a mesma língua, né, das leis biológicas, mas com nuances diferentes, com interpretações diferentes, com olhares diferentes. Porque eu falo que não existe uma verdade absoluta. Você ouve no curso, né, Kelly, que entre o céu e a terra existem mais coisas do que a gente possa imaginar. Então, deixar a nossa mente fechada só para uma verdade, isso impede com que a gente abra a mente quando o paciente chega. Porque quando o paciente chega, a verdade é a verdade dele, o conflito dele, não a verdade do terapeuta que vai transmitir a realidade para o sintoma dele.
Nós temos um norte, um direcionamento dentro do curso para relacionar a causa daquele sintoma, seja da dor de cabeça, seja da dor no ombro, seja da dor no quadril, seja o estômago, a depressão, seja o que seja. Mas somente o paciente viveu aquilo que ele viveu e trouxe o sintoma. Então a gente precisa ter o norte, mas estar de mente aberta para ouvir dele o que ele possa ter passado no determinado momento que trouxe aquele sintoma. Então por isso que eu tentei buscar vários cursos diferentes que me dessem conteúdo, conhecimento e colocasse em prática. Porque desde 14 anos atrás eu atendo utilizando ferramentas que olham para o emocional. E aí, quanto mais você pratica, como você falou, de nada adianta ele fazer o curso e deixar lá o diploma, lá o certificado lá na gaveta, nunca mais olhar para aquela apostila e não colocar a mão na massa. Porque aí você não lembra mais, ou você começa a falar coisas que às vezes não fazem sentido exatamente com aquilo que foi aprendido, porque daí você acaba confundindo, você começa a ter erros de conteúdo baseado com outras coisas que você vê no dia a dia, e não é preciso. Então, quando você estuda e coloca em precisão ali, é muito mais fácil. E uma outra coisa que você falou em outra live também, que quando a gente começa a ensinar, a gente aprende também. Nossa, e como? Né? Porque a gente, querendo ou não, no atendimento, a gente está ensinando também o paciente. A gente Verdade. ensina de um a um, um a um. Eu com o paciente ali, eu estou ensinando a ele que assim é como o órgão dele funciona, assim é como o processo funciona, assim como o conflito, como ele age perante o corpo dele. Mas também quando nós ensinamos no Instagram aqui, a gente está mostrando também como o organismo funciona, como o corpo funciona, e talvez a gente tenha que estudar um pouco antes para apresentar, talvez a gente tenha que ali responder uma pergunta, eu não tinha pensado nisso, vou rever por outro ângulo essa informação, né? E aí as sinapses, quando a gente tem aquele conteúdo que eu falo dentro do curso, tem uma aula lá sobre o emprego ou o empregador, o empregado que é o empregado T, né? Que eles chamam o empregado T que tem na linha vertical todo o conhecimento baseado no que ele trabalha. Então, por exemplo, eu trabalho com a origem emocional dos sintomas, eu tenho esse conhecimento vertical, que é esse conhecimento do que eu faço. Mas eu tenho que ter um conhecimento horizontal, que são de outras atribuições. De um documentário que eu vi, de, às vezes, um filme lá, ou da eletrônica que eu estudei, que trouxe conhecimentos, da fisioterapia, que às vezes não trabalha tanto com o emocional, mas eu tenho outros conhecimentos, ou da minha vida mesmo, que eu tenho outros conhecimentos que não são relacionados aqui ao eixo vertical, mas que me ajudam a ter uma base de conhecimentos que eu posso ter criatividade com aquilo. Sim. Trazer aqueles links de criatividade que fazem com que hoje a Kelly talvez saiba explicar para quem está ouvindo ali no Instagram de uma maneira talvez mais criativa, de uma maneira mais simples, para que outras pessoas consigam compreender também. Sim. Realmente, o que eu vejo que fez muita diferença para mim é que eu já estava buscando autoconhecimento. E quando eu vi as leis biológicas, eu pensei, gente, isso pode ser utilizado como forma de autoconhecimento, porque é um norte para uma emoção a ser curada, uma emoção que eu vivi, né, que eu preciso me conhecer melhor, e os sintomas, eles conhecem mais da gente do que a gente mesmo, porque aquela informação, às vezes, ela está inconsciente, né? E às vezes a gente não sabia que tinha algumas dores emocionais e os sintomas vêm para trazer isso para a gente. Então, como eu já seguia muita página de autoconhecimento, eu comecei a falar de autoconhecimento através dos sintomas. E aí foi mais um desafio, porque em determinado momento todo mundo começou a perguntar, Kelly, você dá curso? Você dá curso? Eu falei, gente, não, eu acabei de chegar. Aí chegou no ponto que eu falei assim, olha, o que eu pensava, eu não consigo, hoje eu não me sinto capacitada para dar curso para terapeutas, que é o que o Ivan Ronaldo faz. Eu acredito que eu tenho ainda algo para caminhar. Mas por que não ensinar para quem não sabe nada disso? Porque o que eu já sei,
eu consigo compartilhar bastante com quem nunca ouviu falar ou com quem está assim, buscando autoconhecimento e não sabe como. E aí eu comecei a investir assim, eu vou então preparar um material para quem não conhece e quer se conhecer melhor através dos sintomas. Então, o tempo todo a gente consegue dar o que a gente tem. Às vezes a gente acha que a gente não tem o suficiente para dar, mas para quem nunca ouviu falar, o que eu sei é muito, né? E aí a gente tem que entender que é caminhando que a gente vai ver esse caminho. Uma vez eu vi uma analogia de um carro com um farol em uma estrada de terra, sem iluminação, sem nada. Você só ilumina nos próximos 3 metros ali, mas é o suficiente para você andar. E no que você vai andando, você vai chegando no final. Você não precisa ver o final da sua trajetória, mas você precisa caminhar. E a cada 3 metros dados, 3 metros a mais você enxerga e você alcança mais pessoas e você divulga isso. As pessoas precisam entender que a saúde, ela vem de dentro. E isso ainda, infelizmente, não está com o alcance que eu gostaria que tivesse, imagino você também, porque as pessoas estão só remediando, e isso não resolve. Perfeito. E claro que para que você pudesse crescer também ali, para que outras pessoas pudessem te conhecer, você não pode fazer divulgações assim, eu vou falar hoje sobre a dor no calcanhar e daqui 15 dias eu vou falar sobre dor no ombro. Porque você não está sendo constante também. As pessoas também têm que conhecer, né? E uma coisa de as pessoas virem procurar nós como terapeutas é que elas conheçam sobre o que a gente fala. E aí tem muito terapeuta que às vezes se dedica exclusivamente para atendimento e às vezes deixa de fazer com que as pessoas conheçam ele. É verdade. Ou deixa de investir o tempo no estudo, deixa de investir o tempo, às vezes, na divulgação, e faz com que as pessoas às vezes vão lá até buscar o atendimento. Só que, às vezes, ao não se atualizar, ao não se divulgar, cada vez vai ter menos pessoas que vão procurar. Sim. Que até para ter o boca a boca, você ainda tem que ter umas pessoas chegando até você que nunca ouviram falar, né? O Instagram é uma porta muito maravilhosa. Graças a Deus, hoje, assim, tem o boca a boca também, porque as pessoas veem resultado. O resultado, às vezes, chega em um único atendimento, né? E o Ivan Ronaldo me mostrou isso, porque eu lembro que na primeira semana que eu comecei a atender, eu tive um resultado significativo na primeira semana. Da pessoa curar uma dor no ombro de 4 anos, que nem remédio fazia efeito mais. E em um único atendimento, acabou o atendimento, quer dizer, no final do atendimento ela já falou, eu não estou sentindo mais. E continuou, sabe? Depois eu cheguei a atender ela mais algumas vezes para outras coisas, e ela falou, não, a dor no ombro não voltou. Então isso me motivou mais, assim, realmente funciona. Só que ao mesmo tempo a gente também tem que divulgar. Tem gente que fala, né? Quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que usar essas ferramentas para alcançar outras pessoas. E além disso, divulgar as leis biológicas, mesmo que a pessoa procure outro terapeuta, só dela conhecer as leis biológicas já é um prazer para mim, de verdade. Até porque ainda você atende mais no online, pessoas de outras cidades podem fazer o atendimento, mas eu acho que cada vez quanto mais pessoas, a Cíntia está aí, né? Quanto mais pessoas a gente abrange, né? Quanto tem a Cíntia lá que divulga, tem lá o outro profissional que divulga, mais pessoas conhecem que a emoção interfere no sintoma físico. Então nós somos um grupo que pensa do mesmo jeito. Como que um grupo que pensa do mesmo jeito vai ficar brigando? Não faz sentido. A gente tem que andar junto, por isso que eu criei o Congresso das Leis Biológicas, já desde 2017, para que todos que pensam a mesma língua possam estar juntos, possam trocar ideias, possam crescer juntos, e nós crescendo somos mais fortes. Verdade. Só que, às vezes, acaba ocorrendo coisas que acabam rompendo um pouco essa junção, né? Essa união para que todos pudéssemos crescer juntos. E aí, quando é possível isso, nós temos um crescimento de pessoas ao nosso redor, de
civilização, de pessoas na cidade, de pessoas no Brasil, de pessoas fora do Brasil, que comecem a conhecer um pouco mais que isso existe. E ao elas conhecerem, elas divulgam também para os seus médicos, para os seus dentistas, para os seus psicólogos, para os seus fonoaudiólogos, que, ó, existe isso. E aí vai criando uma linha de conhecimento que vai sendo passados pessoa por pessoa. E vamos talvez construir um mundo melhor, porque a partir do momento que as pessoas sabem que a emoção pode gerar problemas, quem sabe quanto mais pessoas cuidarem das suas emoções, quem sabe teremos um mundo melhor. Nossa, esse é meu sonho. E é engraçado que isso eu percebi desde o início, da diferença, como eu já trabalhei em outras áreas, eu nunca vi tantas pessoas se apoiarem, profissionais que teoricamente seriam concorrentes, mas que eles se ajudam a crescer. Isso eu vi muito nessa área nossa. E cada dia eu amo mais essa área por isso, porque as pessoas se ajudam. Começaram a chegar para mim muitos terapeutas para eu atender. E no início eu falei, meu Deus, eu vou atender, ela já sabe, né? Como que eu vou atender? Ela já sabe a origem emocional disso. Mas uma que a gente não enxerga, né? E muitos me procuraram por causa do medo de falar em público. Eu até atendi uma pessoa, uma terapeuta semana passada, que ela tinha sido convidada para 5 lives, e ela falou, Keren, eu não consigo aceitar as lives. Eu quero aceitar, mas eu não consigo aparecer. E no que a gente começou a buscar na história dela, olha, assim, foi muito lindo, porque a gente chegou no momento da infância dela em que a primeira memória que veio é um dia que ela fez xixi na calça no colégio, e todo mundo começou a rir dela, começou a julgar. Só que em seguida veio a memória que quando ela era criança, ela teve que tomar muito antibiótico e ela era de uma família muito humilde, os dentes dela estavam estragados. E a mãe dela não deixava ela sorrir e nem falar com as outras pessoas para não ser julgada, né? Por causa dos dentes. Então ela falou assim que às vezes ela ia num aniversário, as pessoas falavam sorria para a foto. Aí ela começava a chorar porque ela não podia sorrir ali. E olha só o quanto isso é difícil depois uma pessoa, mesmo que ela esteja hoje curada entre aspas, né? Assim, não tem mais os dentes estragados, os dentes estão perfeitos, mas uma pessoa se expor com esse trauma vivido lá na infância é muito difícil. Só que a gente trabalhou isso, ressignificamos. Aí, 2 dias depois, ela querem, aceitei a live, já estou marcando e gravar o primeiro Reels dela. E aquilo encheu meu coração de alegria. É maravilhoso você poder ver a outra pessoa crescer também e liberar seus bloqueios. E em nenhum momento eu vejo como concorrente. Eu vejo como alguém que vai agregar, né, para divulgar isso para o mundo. E uma coisa importante que você falou é que, às vezes, a memória não é consciente. A memória, ela está escondida. Às vezes, aqueles 4 anos de idade, a pessoa às vezes nem lembra. Né? Quantos pacientes que falam que, às vezes, até aos 7 anos de idade, aos 12 anos de idade, às vezes não lembram daquela informação que aconteceu. E aí a gente vai fazer a sessão e aquela memória vai aparecendo. Né? Aquilo que estava escondido, está debaixo do tapete. E seja terapeuta, seja leigo, seja quem seja. Seja que trabalha há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos com a emoção, nós temos emoções escondidas. O nosso corpo tenta nos proteger da melhor maneira possível para evitar que a gente sofra ou lembre daquela informação, lembre daquele incômodo que foi vivido lá atrás. Então, uma pessoa perguntou, conseguir ressignificar sozinha nem sempre é possível. Verdade. A gente precisa aprender que nós podemos ser vulneráveis até mesmo em buscar ajuda. Sim. Podemos nos permitir expressar nossos sentimentos para outras pessoas. Ou nos conectar com o sentimento. Porque tem pessoas que são muito racionais e querem raciocinar tudo. E querem ressignificar raciocinando. E às vezes não funciona, porque a emoção precisa ser conectada. E racionalizando, a gente não vai se conectar com a emoção da vivência que aconteceu aquele conflito. E aí vai ser preciso que, primeiro, a gente se permita. Segundo, que a gente confie na pessoa que a gente foi buscar. Porque se eu não confio na outra pessoa, eu não vou me abrir, eu vou me fechar durante a sessão. E aí, como é que eu vou poder ajudar o terapeuta a me ajudar se eu não estou me permitindo me abrir
para que ele chegue naquela emoção ou que eu me conecte com aquela emoção. Se eu fico racionalizando durante a sessão, é a mesma coisa que eu vou numa sessão de hipnose e eu fico tentando racionalizar com a emoção, com a origem emocional dos sintomas. Eu não estou deixando o terapeuta fazer o trabalho dele. Ou eu vou numa sessão de constelação e eu tento racionalizar com o que eu conheço. Ou eu vou numa... não que a gente não possa usar a origem emocional com a constelação e com a hipnose, mas se eu vou para alguém, eu vou como terapeuta, não, né? Eu vou como paciente. Exatamente. Tem que abrir mão de tudo que você sabe naquele momento e só sentir, né? Se permitir sentir. Perfeito, se permitir sentir. E quando a gente se permite sentir, a gente se conecta com aquilo que é exatamente o que a gente vai buscar, que é o sentimento, que é a emoção que está lá por trás daquela situação que está me bloqueando. E quando a gente se permite, a gente vai. E quando a gente está preparado, a coisa acontece, a coisa flui. Só que se eu sou racional demais, eu não me permito sentir, eu não confio em outra pessoa e só eu quero fazer o processo, aí muitas vezes o processo não se enrola. Porque aí eu estou tentando ressignificar sem a ferramenta ou sem poder me conectar exatamente com o que foi o princípio de tudo, que foi a emoção. Então a razão não vai se conectar com a emoção. A emoção é uma coisa, a razão é outra. Então eu preciso estar aberto a me conectar com essa emoção. E aí, é difícil sim para algumas pessoas iniciar, né? Iniciar a atender, iniciar se divulgar, iniciar buscar um curso novo, iniciar ser feliz, iniciar amar de novo, iniciar, seja o que seja, se eu não me permito me conectar ou procurar alguém que me ajude a conectar com aquela informação. Porque se você já tentou 1 ano, já tentou meses, já tentou 10 anos, trabalhar aquele conflito, aquela situação e não está funcionando, não adianta continuar. É preciso ir até alguém que te auxilie a olhar com outros olhos. Ou que você se permita deixar ir. Porque a gente sempre fala, né, que com o racional a gente não consegue chegar com a emoção. Consciente, a gente não consegue chegar no nosso inconsciente ao mesmo tempo. Ou a gente está consciente ou está inconsciente. Então eu preciso que a Kelly esteja consciente para que eu, no atendimento com ela, possa entrar no meu inconsciente e chegar naquela informação que está escondida. Verdade. E é a origem emocional do sintoma. A cura vai vir pela emoção, ela não vai vir pelo racional, igual você falou. E é engraçado porque a minha mãe também ela é muito racional. E eu também fui muito racional a vida toda. Tô cada vez me abrindo mais. Aí ela fica, mas eu sou muito racional, eu sou muito lógica. Eu fico, mãe, as leis biológicas é pura lógica. Né? Quando a gente começa a estudar, não tem como não ser lógica, porque é algo muito preciso. Só que o trauma é emoção. Então, a gente tem que deixar essa racionalidade de lado e nos conectarmos com essa emoção. E aí sim que vai vir a cura. A cura não vem pelo racional. A cura vem ao se conectar com aquela emoção e liberar aquela emoção, né? E é engraçado que até eu mesmo, quando eu descobri, por exemplo, descobri que eu era gemelar. Quando eu descobri que eu era gemelar, para quem não sabe, é quando você é gêmea no início da gestação, no racional eu pensei, ok, tá, tipo, não mexeu nada comigo, emocionalmente falando. E aí, uma das técnicas onde eu me conectei com aquele momento, veio um choro que eu não imaginava que existia, veio uma dor que eu não imaginava que existia, e só através da emoção, porque no racional eu falei, tá, não conhecia essa pessoa. Mentira, conheci sim. E estava me conectada com ela. E tinha uma dor ali guardada que eu não fazia ideia que existia. E eu, no racional, não acreditaria. Porque tem até aquelas brincadeiras, né? Só acredito vendo. Aí eu vendo, não acredito. É mais ou menos isso que acontece comigo em vários atendimentos. Porque, por mais que eu acredite tanto na origem emocional dos sintomas, quando a gente vê as conexões acontecendo e a cura acontecendo, a gente fica até sem acreditar. Eu não sei se você tem isso até hoje, porque eu tenho. Sim, sim. E às vezes tem pessoas que, como você falou ali, às vezes tem 10 anos que estão com determinado sintoma, procuraram várias e várias coisas, e aí nada achava, nada melhorava.
E aí, quando a gente encontra essa relação, porque o corpo é sábio, né? Então, a função do órgão, do tecido, ele tem a ver com a função simbólica ou emocional, ou que a gente tem ali por detrás daquele órgão. E quando a gente consegue conectar essa informação, a tendência da resposta é ser rápida. Só que, realmente, como a gente já vem de uma crença que as coisas é devagarinho que vão melhorar, ou que às vezes não é tão assim para resolver, a gente fica achando alguns empecilhos para confiar no nosso taco também. Uma coisa que perguntaram aqui, ó, a profissão é parte do projeto sentido? A pessoa que ama o que faz produz mais. O corpo sente também? Ó, quando nós vamos olhar, eu cada vez mais acredito que nós temos, de certa forma, três projetos. Três projetos. O primeiro, é o projeto sentido. O que é o projeto sentido? Quando nossos pais estavam lá na gestação, 9 meses de gestação, 9 meses antes da gestação, 9 meses de gestação e os primeiros 3 anos de vida, eles tinham um projeto, eles tinham um sonho, eles tinham alguma frustração inconsciente, passaram por uma injustiça, passaram por uma necessidade de proteger alguém, passaram por uma situação inconsciente ou consciente como um desejo para aquela criança. Então trazia um projeto para aquela criança. Uma caneta Bic, lá quando ela foi produzida na fábrica, ela teve um projeto, então produziram que ela tinha que ser dessa forma. Da mesma forma, nós, quando fomos produzidos, nossos pais tiveram um projeto consciente ou inconsciente. Mas eu acho que também existe um projeto do clã. Existe uma necessidade do clã, antes mesmo desse projeto sentido ali, gestacional, pré-gestacional, que o clã tem uma necessidade. Por exemplo, a minha bisavó morreu no parto. Se a bisavó morreu no parto, a necessidade da família é que alguém soubesse fazer um parto para que ninguém morresse. Então foi surgir talvez uma doula, foi surgir talvez um obstetra, para que possa cuidar das mulheres na hora do parto. Minha bisavó surtava ou desmaiava e de repente quebrava tudo. Minha avó era esquizofrênica, teve que ser levada para um manicômio. Talvez surgiu na história da família uma necessidade de pessoas que estudassem mais sobre as emoções para curar essas mulheres ou esses homens para que eles não precisassem mais ser internados no manicômio. E aí surgem as pessoas estudando a origem emocional dos sintomas. Então, tem um projeto gestacional, mas tem um projeto também transgeracional. Então, é como se as pessoas lá no clã tiveram frustrações que se tornou necessário pessoas com mais capacidades para conseguirem desenvolver uma função. Então, a Kelly trabalha com emoção porque houve uma necessidade. Ou alguém trabalha como advogado porque houve uma necessidade do clã ou uma necessidade dos pais. Alguém trabalha como contador porque houve uma necessidade na história da família. Mas eu acredito que também existe uma necessidade de alma. Então existe um projeto de alma. Então seriam 3 projetos. O projeto gestacional, o projeto do clã e o projeto de alma. Talvez a gente não tenha só uma missão de vida, mas talvez missões associadas para que a gente possa desenvolver e para que a gente possa crescer nessa função desde que a gente se conecte com a gente mesmo. Mas se eu vivo alienado, se eu vivo querendo cuidar de todo mundo e esqueço de mim, se eu vivo assistindo televisão todo tempo e só fico vendo no Instagram o tempo inteiro coisas que não são conexo comigo. Então, quando eu deixo de olhar para mim, de me conectar comigo mesmo, eu deixo de olhar para minhas missões. E deixo de evoluir e crescer com o meu objetivo. Como você falou desde o começo, Kelly. Quando eu deixo de me ouvir, eu deixo de estar conectado com o meu objetivo futuro. E você falou, eu pensava no que, Deus, o que é o melhor para mim? O que é o caminho? E se eu me permito escutar, eu estou conectado comigo e eu posso seguir. Não sei se faz sentido para vocês que estão assistindo aí. Vamos dando um feedback aí para a gente também. Faz total sentido. E até o propósito que a gente vai para aquela profissão, né?
Porque se a pessoa escolher aquela profissão porque é uma profissão que dá dinheiro, talvez ela não vai ter sucesso nenhum naquela profissão, porque não faz por prazer, não é algo que motiva ela a levantar da cama, né? Eu falo conhecimento, o trabalho mesmo. E antes de tudo, pelo menos para mim, as leis biológicas foi um propósito porque talvez seja a questão da alma que você falou, sabe? Claro que conectada ao clã, à história da família, mas é algo que eu tenho prazer em saber, eu tenho prazer em conversar. Eu sou uma pessoa introspectiva, quem me conhece nas redes sociais não acredita. Eu sou muito introspectiva. Aí minha mãe até brinca, mas se você não gosta de conversar, por que você trabalhou atendendo as pessoas? Eu falei, mãe, é por causa do assunto. Esse assunto eu amo falar. Então, assim, às vezes pode chegar alguém aleatório, dependendo do assunto que a pessoa começar a conversar comigo, eu vou querer ficar na minha, não, deixa eu com os meus pensamentos aqui. Mas se é para falar de origem emocional do sintoma, aí senta que lá vem história, porque é algo que eu tenho prazer em falar. Então, a pessoa tem que olhar se isso ressoa no coração dela. Não adianta fazer porque dá dinheiro, porque me dá liberdade, me dá isso. Não. Ressoa no seu coração, você acredita, né? Se a pessoa não acredita, então melhor não, né? Perfeito. E a gente escolheu esse tema 10 anos em um, porque vamos fazer uma retrospectiva. Porque quando nós crescemos profissionalmente, eu vejo tantos outros profissionais, terapeutas, que a gente já fez perguntas lá dentro do Congresso das Leis Biológicas para cada um dos profissionais que ia palestrar sobre as dificuldades, as barreiras, o que impediu com que eles crescessem. E é basicamente tudo isso que a gente falou dentro da live. Então, a maioria teve essas dificuldades. E para muitos dos profissionais, às vezes a gente não tinha alguém que pudesse nos dizer que siga esse caminho, siga aquele caminho para que você consiga chegar ou antecipar o teu resultado, antecipar o resultado de atendimento, antecipar a quantidade de clientes que você quer atender no teu dia a dia. Não, a gente tinha que andar com as próprias pernas. Então lá atrás, 14 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, para quem é mais antigo mais ainda, às vezes eu não tinha um mundo online para conhecer. Às vezes as pessoas não falavam sobre os bastidores. Elas falavam sobre o palco, o sucesso, ou o que elas atingiram. Mas toda pessoa de sucesso teve dificuldades. E quando a gente possibilita abrir esse bastidor para dizer as dificuldades, a gente possibilita que outras pessoas possam crescer também baseado nas suas dificuldades. Se aquela pessoa cresceu, eu também posso. E aí, como que a Kelly fez para 10 anos de outros terapeutas ela reduzir em 1 ano da vida dela para ter os resultados? Nós falamos sobre achar que não é capaz. Então, no começo, às vezes a gente não acredita na gente mesmo, a gente tem medo do julgamento. E aí, quando a gente tem essas travas no julgamento, como a Kelly falou no atendimento que ela fez, se tem uma trava de julgamento na paciente dela, ela teve que encontrar o porquê que lá no passado, que era por causa dos dentes, ela não podia aparecer. E aí, se eu tenho essa trava e não olho para mim, eu não saio do lugar. E aí eu fico patinando. E aí vai os 10 anos. Até que um dia, de repente, as coisas mudam. Só que, o que a Kelly fez diferente? Ela começou a se atender antes mesmo de atender os outros. Porque eu preciso me conhecer. Eu preciso saber um pouco mais de mim. E eu falo que o curso Origens é um processo de autoconhecimento também. Porque cada aula a gente descobre assim, eu tenho isso. Eu passei por aquilo. E aquela... Eu também sou assim. E aí, às vezes, a gente vai protelando algumas coisas, vai conhecendo um pouco mais a partir desse momento para conseguir ultrapassar esses obstáculos. Depois a gente tem medo de aparecer, que vem um pouco desse julgamento, dessas críticas, dessas desvalorizações que a gente passou ali no passado, né, lá na infância, ou que vem já no transgeracional, que às vezes aparecer é problema, aparecer é perigoso, aparecer pode me apunhalar pelas costas, aparecer pode me matar, porque às vezes lá nos antepassados alguém possa ter passado por esse problema. Quantos pacientes que eu atendo assim que o avô era político e por ele aparecer as pessoas passaram a perna nele ou que ameaçavam ele. E aí trouxe no transgeracional que talvez estar tão aparente, tão à vista, seja perigoso. Então as pessoas vão se retraindo no passar dos próximos descendentes.
Você falou da coragem de ser imperfeito, porque ninguém é perfeito. A gente aprende no colégio que tem que ser bom em matemática, português, história, geografia, educação física, artes, e ninguém é perfeito em tudo. Vai ter algo que eu tenho um dom melhor. Às vezes eu tenho um dom melhor em matemática, outro vai ter dom melhor em português. Só que a gente é criado a acreditar que tem que ser bom em tudo. E isso não existe. Então, minha primeira filha é boa em umas coisas, a minha segunda filha é boa em outras coisas. E, ok, tá tudo bem. Sim. Porque a gente é bom em cada um, e ainda bem que existem profissões para cada um. E aí, quando a gente se permite aceitar que a gente não é bom em algumas coisas e é bom em outras, a vida acaba sendo mais leve. Então, essa questão que você falou de a coragem de ser imperfeito, eu acho que é a frase da live. Né? Quem quiser depois fazer o print da live e colocar lá no Instagram, colocar o print nos stories e colocar a coragem de ser imperfeito, eu acho que é a frase da live. Então, a hashtag coragem de ser imperfeito. Porque quando a gente acredita e vê, eu não sou perfeito, eu fiz o melhor que eu podia fazer e aceito que eu fiz o melhor que eu podia, né? Porque a culpa, ela só é culpa quando a gente tem intenção de fazer mal ou tem uma intenção ruim. E às vezes a gente erra não por intenção ruim, mas sim porque aconteceu alguma coisa, um obstáculo, ou fugiu do cronograma, alguma situação. E aí quando a gente tem coragem de, às vezes é possível errar, mas o errar ajuda a evoluir, que uma coisa que eu tenho aprendido muito ultimamente, que é quando a gente se permite viver experiências, a gente cresce, seja elas boas ou seja elas ruins. Porque a gente precisa de experiências na vida para evoluir. Porque através das experiências que a gente cresce, se a gente fica deitado na cama o dia inteiro, a gente está estagnado na vida. A gente não está evoluindo, não está crescendo. E uma coisa que eu vejo que é muito interessante é, em tantas áreas, os profissionais, eles buscam competitividade, mas uma competitividade sadia. Porque a gente faz aquele processo de que, eu cresço aqui, o outro se obriga a crescer. E não fica aquele contexto de conhecimento estagnado, é sempre a mesma coisa, 50 anos de curso é o mesmo curso. O curso Origem, desde que você fez, né, Kelly, eu acho que cada vez tem coisa nova, porque se a gente evolui, a gente cresce, a gente possibilita todos crescerem juntos. Né? Mesmo os concorrentes. Necessário, porque, por exemplo, veio a pandemia para você, os seus planos eram cursos presenciais, talvez. E aí veio você ter que se adaptar, e essa flexibilidade, deixar fluir, se adaptando às condições da vida, que faz tudo acontecer mais rápido. Né? Por exemplo, o que eu vejo muito forte na minha história, olhando para trás, que a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás, foi o deixar fluir e o observar os sinais também. Pessoas chegavam me procurando para eu atender, até o momento que eu penso, se tem tanta gente me procurando, será que é esse caminho que eu tenho que ir? Aí eu me permitia. Aí me procuravam com outra coisa, eu me permitia. E, por exemplo, essa pessoa que me procurou, porque 5 pessoas chamaram ela para fazer live, ela podia somente se fechar e falar, não é live que eu vou fazer e pronto. Não, ela quis se curar. Não, se tem muita gente me procurando para fazer live, será que não é para eu fazer? Então, ela buscou a cura daquele bloqueio. E o tempo todo a vida te mostrando os seus bloqueios e você decide se você quer deixar fluir, se você quer superar esse bloqueio ou não. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, você poder ir mais rápido não é aquela história, estude enquanto os outros dormem. Não acho isso saudável. Na verdade, é deixar fluir. Fazer seu esforço, claro, porque tem alguns desafios, mas ouvir os sinais, né? O que está chegando até você? O que ressoa no seu coração? O que você precisa curar em você para isso fluir mais? E aí vai mais rápido, não precisa ir devagar, não. Perfeito, perfeito. E eu falo que se a gente se permite ouvir, a gente também se permite estar no lugar certo na hora certa. Porque quando eu comecei lá, vamos dizer, antes da faculdade, lá no final da faculdade, de repente surgiu um cartaz, residência em fisioterapia em Londrina. Olha que legal, vou lá fazer. Então, às vezes, surgem as informações.
Quando eu estava lá em Londrina, qual é a minha dificuldade? Minha dificuldade é falar em público. Minha dificuldade era sempre falar em público. Tá? Você deve perceber, né, Kelly? Você viu já no curso. Minha dificuldade é sempre falar em público. Então, o que eu fiz lá na época, quando eu estava fazendo pós-graduação? Eu fiz 2 cursos de oratória. Porque se eu tenho dificuldade nisso, o que eu preciso fazer para aprimorar? Tem pessoas que já nascem falando, né? Extrovertidos. Tem um amigo lá que chega nas festas, grita todo direito e chama a atenção de todo mundo. Mas eu não era assim. E aí, o que eu precisei fazer? Evoluir nesse quesito. Agora os cursos que eu faço, eles estão muito voltados à área do francês e do espanhol. Então, o que eu fiz enquanto eu estava fazendo a pós-graduação? No sábado de manhã, que era meu sábado livre, eu fazia o curso de espanhol, saía do espanhol, 1h30, ia 2 horas de espanhol e 2 horas de francês logo em seguida. Então, eu começava às 8, às 10, das 10 ao meio-dia. Claro que era uma bagunça no começo, consegui mudar, né, a chavinha espanhol, francês, francês, espanhol, mas lá eu comecei a possibilitar com que eu aprendesse uma nova língua que fazia com que eu pudesse me comunicar com os profissionais que traziam aquela informação. Que eu poderia ler sites daqueles profissionais que traziam aquela informação. Que eu poderia ler artigos daquela informação. Agora, se eu não tivesse dado esse passo, porque eu sabia que aquilo ia ser bom para mim, eu fico estagnado, porque às vezes a gente tem esse padrão como terapeutas de que eu faço tudo para os outros. Eu agrado os outros, eu ajudo os outros. Se sobrar um tempo eu faço para mim. E aí deixa a nossa vida estagnada, sem possibilitar olhar para os nossos sonhos. E às vezes tem pessoas que nem sabem quais são os sonhos, porque a vida inteira cuidar dos outros e nunca puderam olhar para si mesmos. E aí, quando a gente se permite olhar um pouco mais, é possível, às vezes, fazer algo que vai te direcionar aos teus sonhos. E as oportunidades vão surgir. Como você falou, vai ter a Mariana lá que vai falar, vai ter o Ivan que vai falar, vai te cutucar na aula. Olha, Kelly, mistura esse negócio da eletrônica com a origem emocional. Vai dar certo, Kelly. Vai funcionar. Tá? Vai ter algumas pessoas que vai dar um empurrãozinho ali de começo, e que se você, não consigo, eu não sei, sou capaz. Se você trava nas suas crenças, aí a coisa não vai fluir. Mas quando você pode colocar, anota aquilo ali, a pessoa tal falou tal coisa. Eu vou olhar um pouquinho para isso. Vou pensar um pouco. Tá? E não a negação de primeira, né? Já vai no contra de início. Às vezes a gente está um pouco mais aberto a seguir, a chegar e ir em frente. E eu queria agradecer, Kelly, obrigado aí de coração por mais uma live, por mais essa troca e poder falar um pouco mais sobre esses bastidores de como foi o teu começo, para que outras pessoas pudessem conhecer também um pouquinho mais desses bastidores e talvez poderem abrir um pouquinho mais a mente de como elas podem sair, às vezes, de uma estagnação, sair de alguns bloqueios e poder seguir na vida delas. Eu que agradeço, Ivan. É uma honra estar aqui falando com você. Você me inspira demais. Seu curso fez toda a diferença na minha vida. Eu não me canso de falar isso, porque realmente eu sou muito grata. E poder ser convidada por uma pessoa que te inspira, né? Para uma live, eu nem sei descrever. Estou muito feliz por isso. E gratidão por me colocar nesse caminho, assim, fazer parte desse caminho. E gratidão por todos que estão aqui também. Espero que tenha inspirado de alguma forma, porque em vários momentos na minha vida outras pessoas me inspiraram. E aí eu compartilho a minha história, porque quem sabe pode ajudar alguém a se inspirar também. Perfeito. E quem quer se inspirar um pouco mais, o curso Origem está com as inscrições abertas, então quem quer saber um pouco mais, vai lá www.cursoorigens.com para profissionais da área da saúde, terapeutas, que querem conhecer um pouco mais para os seus pacientes, poder ajudar seus pacientes, auxiliar eles a saírem desse processo de dificuldade, de bloqueios e poderem ter resultados melhores, né? Ter uma vida mais leve e feliz, que é o mais importante. E segue, então, Corpo Desperta aqui em cima, né? Eu vou deixar você falar um pouquinho mais do teu curso também, Kelly. Fala aí, conta aí para o pessoal como é que é.
O curso que está nascendo é de autoconhecimento através de sintomas, porque muita gente gosta desse tema, mas não tem o interesse de ser terapeuta, né? Quer se conhecer, quer saber como que funciona a origem emocional dos sintomas. E muita gente começou a me perguntar, Kelly, você dá curso, você dá curso? E tá, então eu vou montar algo com uma linguagem bem tranquila, não tem tanta questão técnica, embriologia, é mais para a pessoa aprender a ligar qual órgão com qual emoção, sabe? Qual o sistema urinário, qual emoção está por trás. E lá eu falo de uma maneira bem didática para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor mesmo, porque isso libertou minha vida, então eu acredito que pode libertar de muita gente também. E aí eles podem procurar ali pelo corpo, lá no Corpo Desperta? Lá no Corpo Desperta, dia 6, eu vou abrir as inscrições, que é um projeto semente, ou seja, eu estou gravando as aulas, já tem várias gravadas, mas várias serão gravadas. E essa turma será uma turma menor, especial, onde essas pessoas vão me dar um norte também. Kelly, põe sobre esse conteúdo, insere isso. Então, do dia 6 ao dia 13, as inscrições estarão abertas e aí eu vou fechar para depois, futuramente, lançar um curso mais completo. Não mais completo, já completo, porque essas pessoas vão fazer parte. Então, quem quiser se conhecer melhor através dos sintomas, esse curso começa dia 6. E gratidão pela oportunidade. E aí, vamos fazer um print aí, pessoal. Faz um print se você gostou da live, coloca nos stories, para que a gente possa saber se fez sentido, se você gostou, se te ajudou de alguma forma, até porque isso nos ajuda a saber o conteúdo que a gente está proporcionando, se é válido ou não, se ajuda ou não para vocês, para a gente continuar aqui a nossa missão também, que é transmitir esse conhecimento. E coloca lá a coragem de ser imperfeito, que é a base da live de hoje. Então, um sorrisinho aí, Kelly. Espero que todos tenham gostado, aproveitado, curtido. Se você quer também ver outras lives que eu e a Kelly fizemos, vai lá no YouTube, youtube.com/Ivan Bonaldo, e lá você pode procurar por Kelly Mendonça, e lá tem mais lives, né, que a gente fez juntos, falando sobre alguns órgãos, algumas fragilidades também, e você pode conhecer um pouco mais do curso Origens também por lá, por outras informações. Então, o Instagram meu é Ivan_Bonaldo, aqui em cima, e o da Kelly é Corpo Desperto, pelo @Corpo Desperto. Então, basta acessar lá que vocês conseguem. Ou clica aqui em cima já, que ele te manda lá pro Instagram e você pode acessar. Um grande abraço, um beijão aí, Kelly. Uma ótima praia para você hoje. Gratidão. Que você tenha um lindo dia, todos que estão aqui. Tchau. Tchau.